Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Hoje é uma noite muito especial, porque nós estaremos hoje consagrando os nossos novos líderes ministeriais para 2021. São aquelas pessoas que Deus de alguma forma levanta para liderar os próximos passos nesse ano. São aquelas pessoas que Deus direciona e coloca sobre elas a alegria de poder direcionar, de ter uma palavra profética e de ministrar sobre cada um de nós. São as pessoas que vão ajudar a gente, a servir melhor, as pessoas que irão se dispor para buscar cumprir a vontade do Senhor em 2021, na área que Deus permitiu que elas liderassem. Então hoje, nesse primeiro domingo que nós estamos nos reunindo em 2021, eu resolvi compartilhar uma palavra com você de encorajamento, tendo esses irmãos em mente. É claro que cada um de nós recebe uma vocação, um direcionamento de Deus. Todos nós temos algo que Deus deseja fazer em 2021, amém? Essa pessoa que está do seu lado, Deus deseja fazer algo através da vida dela em 2021. Deus tem algo especial, de repente no trabalho dela, na comunidade dela. E eu quero que você entenda que ao iniciar esse ano, Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito como igreja, mas Deus também tem um propósito para você como indivíduo. E às vezes a gente vai esquecendo isso, nós estamos tão afogados nas coisas que nós mesmos queremos fazer, nos nossos projetos pessoais, e esquecemos que as coisas que Deus deseja fazer através de nós. De repente Deus deu testemunhos a você que só você tem, e você vai alcançar pessoas específicas através das experiências que Deus deu a você. De repente Deus te deu habilidades e Deus vai alcançar pessoas através disso. Por isso hoje eu quero trazer uma mensagem de encorajamento para que você cumpra o seu propósito em 2021, para que você possa servir aonde você estiver, liderando ou influenciando pessoas de alguma forma. Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Então quero te motivar a ler esse texto comigo, e já pega aí, se você tem um papelzinho, uma caneta, uma agenda, ou até mesmo no bloco de notas do seu celular, faça suas anotações, porque eu tenho certeza de que a mente por vezes ela pode nos trair, ela vai nos fazer esquecer, mas quando nós anotamos nós podemos rever e relembrar e assumir para nós as promessas e as bênçãos de Deus para a gente, para a nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler então esse texto especial, que é 1 Timóteo, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo de número 11 ao 16. Versículo de número 11 ao 16 é o que nós vamos ler hoje. Olha só o que diz a santa e amada palavra do Senhor. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Versículo 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, 14, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Glória a Deus, que texto especial. Vamos orar. Jesus, obrigado, Deus, por tua palavra que enche o nosso coração de motivação, por essa palavra que nos encoraja, que nos dá impulsionamento para vivermos o sobrenatural na tua presença. Ó Jesus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada, Pai, a oferecer, mas eu venho aqui firmado e alicerçado em tua graça, e peço para que o Senhor, por sua misericórdia, possa compartilhar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre cada coração, nos fazendo crescer em ti e amá-lo com todas as forças de nosso coração, de nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Você tem um amigo especial, aquela pessoa que você gosta de estar com ele, que sempre que vai fazer aquela resenha, você quer chamar aquele cara porque é legal estar, aquela pessoa que de repente você não precisa nem falar nada, ela já sabe o que você está pensando ou sentindo, são amigos especiais.
Timóteo era um amigo assim do apóstolo Paulo, era um discípulo amado. Paulo encontrou Timóteo na sua primeira viagem missionária com Barnabé, quando eles foram até a Galácia, e aí ali começou-se a desenvolver uma parceria, uma irmandade, sabe, uma unidade entre os dois, e Timóteo se tornou um companheiro muito importante na vida do apóstolo Paulo. Timóteo viajou com Paulo, cooperou com ele, por exemplo, em diversas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Timóteo cooperou em 1º e 2º Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Timóteo acompanhou Paulo e eles passaram 3 anos juntos na cidade de Éfeso, fazendo um trabalho missionário. E ali surgiu uma igreja muito especial. E tempos depois, quando Paulo já estava preso, Timóteo foi mandado para pastorear aquela igreja que ficava na cidade de Éfeso. E Timóteo, ele era um cara novo. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele tinha 3 características: ele era novo, tímido e doente. Esse era o Timóteo. Mas Paulo manda esse Timóteo para ser o pastor da igreja lá na cidade de Éfeso. E Timóteo vai para lá, e essa carta aqui é justamente no período em que Timóteo está pastoreando aquela igreja. Enquanto ele está liderando, enquanto ele recebe essa incumbência, Paulo manda para ele agora uma carta de motivação, uma carta de amizade, uma carta de companheirismo, uma carta para falar para ele: olha, mano, estamos juntos e eu quero te dar alguns direcionamentos, quero te falar algumas verdades. E essa carta ela é muito especial porque Paulo vai orientar e encorajar um jovem líder que estava servindo na sua igreja, assim como esses jovens líderes que nós vamos ministrar sobre a vida deles hoje aqui. E quando Paulo vai ensinando para Timóteo durante a carta, ele vai orientar, por exemplo, sobre como que Timóteo deveria tratar as diferenças entre as pessoas na igreja. Você já parou para pensar sobre isso? De repente você está lá no seu PGM liderando e você tem pessoas diferentes. Se em casa já é complicado, imagina uma quantidade maior de pessoas. E Paulo está orientando Timóteo em como ele vai lidar com essas pessoas. Ele vai orientar Timóteo sobre como se relacionar com os líderes da igreja, como é que ele vai exortar os pobres e os ricos daquela comunidade, como é que ele vai fazer para escolher novos líderes espirituais e diversos outros assuntos. Por isso eu quero hoje olhar com você para as palavras de encorajamento que Paulo faz a Timóteo e usá-las como um guia de encorajamento para a nossa vida também, amém? Que hoje isso que eu vou compartilhar com você seja um guia para encorajar a tua vida diante dos desafios ministeriais e os propósitos que Deus tem para você, porque Ele quer fazer coisas especiais contigo, em nome de Jesus, em 2021. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você tenha alguém comprometido em ajudar você a continuar sendo um homem de Deus, amém? Algumas pessoas dizem que nós somos o reflexo das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Talvez isso seja verdade, mas a grande questão é que você precisa ter pessoas ao seu lado que tenham a capacidade de fazer com que você seja melhor, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. São essas as pessoas que você precisa manter perto de você e você precisa tê-las consigo. No versículo de número 11, o apóstolo Paulo, olha só que legal que ele diz: tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Essa é a visão que Paulo tem sobre Timóteo. Ele fala: olha, você é um homem de Deus, mano, você é um cara do Senhor. No entanto, Paulo continua o versículo alertando Timóteo sobre coisas com as quais ele deveria ter cuidado ou fugir. E aí, sempre que nós começamos uma vida cristã e o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de relembrar as coisas básicas. A gente vai esquecendo que nós não somos super-heróis, amém? O pastor não é um super-herói. Aquele seu líder também não é um super-herói. Por isso, por mais que você seja um líder de influência na sua comunidade, você precisa de pessoas que vão te lembrar de coisas básicas. Pessoas que vão te ajudar a ser um homem ou uma mulher melhor, na presença de Deus. Quem é aquela pessoa que tem coragem de falar a verdade para você em amor, te orientar e falar assim: olha, mano, cuidado com essa questão aqui. E Paulo faz isso. Nós não somos super-heróis e nós precisamos ter nas nossas vidas aquelas pessoas que estão dispostas a repetir coisas elementares para nós. Quem é que repete para você as verdades que você já sabe, mas que não pratica?
E Paulo é essa pessoa que sabe que Timóteo é um pastor, um homem de Deus, mas está repetindo. E muitas vezes nós nos cansamos também, como líderes, de repetir algumas verdades para as outras pessoas. Não podemos, nós precisamos continuar insistindo com aquele irmão que está com dificuldade. Olha para essa área da sua vida, se concentra, caminha com Deus. Não desista de repetir as verdades do Senhor. Amém? Não desista. Ter essas pessoas ao nosso redor nos mantém alerta diante dos perigos desse mundo. É muito interessante quando Paulo vai dizer também que, olha, você não pode ir se transformando e ficar de acordo com esse mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo, não fique na forma desse mundo. E às vezes a gente vai crescendo na nossa vida cristã e as coisas do mundo vão se incorporando na nossa realidade. E a gente vai então abrindo cada vez mais espaço para as coisas do inimigo, da nossa carne, do mundo, de Satanás. E aí Paulo vai dizer para Timóteo, olha, você é um homem de Deus, mas você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Se você vai ser um líder, tenha essa pessoa que vai falar a verdade para você em amor. Tenha alguém que vai sempre repetir conceitos que você já sabe, mas que precisam ser vividos. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que você precisa fugir, amém? Olha o versículo 11, Paulo diz assim, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Tem um comentarista que ele afirma que existem ocasiões que fugir é um sinal de covardia. A gente tem um exemplo de Neemias, capítulo 6, versículo 11, estão querendo armar uma cilada para Neemias e pegá-lo lá, e eles falam assim, estão vindo os inimigos e vão matar você, então você tem que fugir. E Neemias fala, por acaso eu sou um homem de fugir? Existem momentos nas nossas vidas que fugir é covardia, mas existem outros momentos que fugir é um sinal de sabedoria em um meio de alcançar a vitória. Você lembra, por exemplo, de Gênesis 39:12, quando José está diante da mulher do senhor dele, do patrão dele, e ela vai para cima dele querendo agarrá-lo. O que José faz? Foge. Davi foge de Saul. Existem momentos nas nossas vidas que a vitória implica em fugir. E as coisas que Paulo vai motivar Timóteo aqui a fugir, são coisas que ele vai citar nos versos de número 3 ao 10, são os versos anteriores. É por isso que ele está falando, olha, existem algumas pessoas que são assim, são o Zé Ruela, basicamente isso. Do 3 ao 10 ele vai falar isso. E aí no versículo 11 ele fala assim, olha, você porém, foge dessas coisas. Que coisas? As coisas que estão no versículo de número 3 ao 10. E são basicamente 3. E eu quero hoje motivar você também a pensar e a fugir delas. Primeira coisa que tem que fugir é do engano, está lá no versículo de número 3. Paulo ele vai falar de alguns, ele chama de falsos mestres. São pessoas que vão pregar um evangelho que não está de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E você precisa fugir dessas pessoas. Fuja daquela pregação mentirosa, fuja daqueles que querem trocar o verdadeiro pelo falso para se manter bem na fita. Sabe quando acontece aquela pregação que aparentemente são boas palavras, são palavras que agradam a maioria das pessoas, mas não está de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou? Não tem problema, as coisas mudaram, tem problema sim. Deus é muito claro em sua palavra sobre aquilo que Ele deseja de nós. E a gente vai abrindo mão, e Paulo fala sobre falsos mestres que vão seguindo mentiras, e muitas vezes nós vamos seguindo mentiras. Cuidado com o engano. Se você será um líder, se você vai influenciar pessoas, cuidado com aqueles que transformam a verdade em mentira. Depois Paulo vai dizer, fuja do orgulho, versículo 4 e 5. Os falsos mestres são aqueles que, além de pregar uma mentira, eles estão sempre buscando provar que eles estão certos. São aquelas pessoas que vão promover discussões, mas o objetivo não é edificar o outro, o objetivo é ser o maior, é ser o melhor, é ser o bambambam. Ele não tem como objetivo provar e ajudar o outro, ele tem o objetivo provar que ele é maior e melhor que o outro. Como líder, muitas vezes nós recebemos um título, e nós temos pessoas que vão de alguma forma cooperar conosco no ministério, e que a última palavra é nossa, mas nós precisamos entender que a motivação pela qual eu faço as coisas, não é para ser maior. Stott, ele vai dizer algo muito legal, ele diz que algumas discussões e disputas como essas aqui não levam a nada, a única coisa que elas vão fazer é acabar com os relacionamentos. Só isso. Existem discussões que são muito bobas, e às vezes nós como líderes queremos ficar brigando e provar que a gente está certo e acabou. Perca, sabe? Não importa.
Abandone o orgulho e viva uma liderança que serve ao outro. Foi assim que Jesus fez. Por último, fuja da ganância ou das intenções erradas. Como líder, você precisa fugir disso. Paulo fala que os falsos mestres, eles tinham a piedade como fonte de lucro. O que ele está querendo dizer? Paulo está falando que alguns líderes, eles usavam a religião para obter lucro para si mesmo. E nós vemos muitas pessoas assim, muitas igrejas são assim. São líderes que utilizam a religião como uma forma de arrancar tudo que o outro tem, como uma forma de extorquir o outro e de obter benefício para si. Ele quer, por exemplo, o poder que um cargo religioso pode lhe dar. Ele quer, por exemplo, o status que um cargo religioso pode lhe dar. Ele quer, por exemplo, arrancar, crescer, lucrar financeiramente através da religião. E nós conhecemos muitas pessoas assim, mas Paulo está falando, não seja ganancioso, tenha as motivações e as intenções corretas. Lembre-se que Jesus vai dizer para a gente que aquele que for o maior deve ser como o menor, deve servir, ou seja, o cargo, a força, a palavra que você vai receber como líder nesse ano será para servir as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Você não é cristão para dizer que é melhor que seu vizinho, você é cristão para servir o seu vizinho, para abençoar a vida dele, para orar por ele. Nós não queremos o benefício da religião, nós queremos servir e demonstrar que o nosso Jesus vive e reina para sempre. Por isso existem algumas coisas que você precisa fugir. Fuja daquilo que pode corromper a sua mente e afastar você de Jesus. Existem coisas que podem corromper a nossa mente, irmãos. Sabe, são tentações, são dificuldades, e você precisa fugir dessas coisas, meu brother. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, foge dessas coisas. Depois Paulo vai dizer uma terceira coisa, assim como existem coisas que a gente tem que fugir, também existem coisas que nós temos que buscar, amém? Existem coisas que você tem que batalhar por elas em 2021, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que caminhar, tem que almejar cada uma dessas coisas. E aí Paulo vai dizer para a gente aqui no versículo 11, busque desenvolver um caráter parecido com o de Jesus Cristo. Terceira coisa que eu quero te ensinar, você precisa de um caráter parecido com o de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 11, ele diz assim, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Nós vimos a ganância, o orgulho. Ele diz, antes segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Da mesma forma que existe algo para não ser, existe algo para a gente ser também. E nós precisamos trilhar o caminho do aperfeiçoamento do nosso caráter. E aí Paulo vai falar, você precisa procurar a justiça. E segundo Hendrickson, justiça aqui é o estado de coração e mente que está em harmonia com a lei de Deus e que conduzirá a pessoa à piedade. Justiça é eu fazer aquilo que Deus espera de mim, amém? É eu me alegrar em satisfazer a vontade de Deus. Depois ele diz que você tem que buscar a piedade. Piedade não é só ter misericórdia do outro, mas piedade aqui significa uma vida de ação e devoção a Deus de forma prática. É uma conduta de acordo com o que Deus espera de nós. Alguém piedoso é alguém que consegue colocar em prática os ensinamentos que recebeu de Cristo e na palavra dele, entende? Então quando você olha para alguém e fala assim, esse cara é piedoso, é um cara que coloca em prática aquilo que aprendeu de Jesus, é um cara que perdoa, é um cara que ama, é uma pessoa que fala bem do outro, que está pronto para servir, que não caminha em orgulho. Depois ele fala, você precisa de fé, e Hernandes Dias Lopes vai dizer que fé aqui nada mais é do que fidelidade ao Senhor. O outro ponto importante que você precisa buscar no seu caráter é amor. E o amor implica em uma atitude de se sacrificar pelos outros e não de explorar os outros. O líder é aquele que chega primeiro e vai embora por último, amém? O líder é aquele que vai se sacrificar até o final por aquele que Deus colocou em suas mãos. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele fala depois sobre constância, uma outra característica do seu caráter, que dá uma ideia de perseverança, é permanecer firme mesmo diante das dificuldades. Constância é a coragem que prossegue mesmo em meio às adversidades. Em 2021 você vai ter problemas, sabe? Isso é certo, mano.
Mas se você for constante, se você tiver coragem de ultrapassar, você verá as grandes coisas que Deus vai fazer através da tua coragem, de superar aquela desavença, de superar aquele dia difícil, de superar aquela falta. Deus irá usar você. E por último, um outro ponto importante do teu caráter é a mansidão. Amém? Amém? Se você é casado, diga assim, amém, né? A mansidão. E o que significa a mansidão? Mansidão é poder sob controle. É quando você pode fazer muitas coisas, mas está tudo controlado e você utiliza isso para o bem. Quarta coisa que a gente aprende aqui, além do caráter que você precisa buscar, você precisa combater o bom combate. Aleluia. Versículo 12, olha o que diz aí, leia comigo. Combater o bom combate da fé. Paulo está falando para Timóteo, combate o bom combate da fé. Paulo está encorajando aqui Timóteo a buscar, a cumprir o chamado dele, a vocação dele, aquilo que Deus deu a ele a oportunidade de realizar. É interessante perceber aqui a ordem de valores, porque note que até agora Paulo falou para Timóteo, olha, você não pode ser igual aqueles outros caras lá, você precisa ter um caráter igual ao de Jesus, e então você vai realizar. Perceba que Deus primeiro quer tratar a gente e mudar o nosso caráter, e só depois Ele então vai realizar através de nós. A grande questão é que nós estamos concentrados muitas vezes em apenas realizar e fazer para Deus, quando não nos concentramos em conhecê-lo, em amá-lo, em viver uma vida de oração, leitura bíblica, intimidade com Deus, discipulado. Deus quer transformar o teu caráter, busque mudar essas coisas. E depois que Ele fala, olha, você vai transformar o teu caráter, agora Ele vai falar, agora uma vez que você buscou o caráter segundo Jesus, combate o bom combate, amém? É claro que o nosso caráter ele vai sendo aperfeiçoado à medida que nós vamos trabalhando, mas essa é a base para que a gente possa então combater o bom combate. E a palavra grega aqui para combater é um termo utilizado no atletismo que dá origem ao nosso verbo agonizar. Essa palavra ela vai se aplicar tanto a atletas como a soldados. Era uma luta agonizante caso uma pessoa quisesse vencer uma partida de luta romana. Era uma luta exaustiva. Se ele quisesse vencer, ele tinha que combater o bom combate, ele tinha que agonizar, ele tinha que trabalhar. E isso é uma coisa que você precisa ter em mente para servir. Não ache que servir é algo simples, fácil, tranquilo. Olha para a vida dos apóstolos, foi fácil? Mano, os caras eram de rocha, os caras viviam uma vida que poucos conseguiriam. Mas ao mesmo tempo Deus os fortalecia para vencer os desafios. Por isso entenda, Paulo está falando combate, o bom combate, porque vai ser extenuante, vai ser agoniante. E às vezes a gente quer iludir os nossos irmãos falando que vai ser fácil, e não vai. Não vai, o mundo ele vai lutar contra a gente. O mundo vai sempre tentar impedir você de fazer as coisas do Senhor. O mundo ele vai acabar com tudo que a gente quer fazer. No entanto, nós vamos combater o bom combate da fé. Nós vamos nos gastar naquilo que é eterno. Nós vamos buscar fazer a vontade de Deus e trabalhar e vencer e nos esforçar. São pessoas assim que Deus está levantando para 2021. Pessoas que vão se esforçar, pessoas que vão chegar lá e vão lutar mesmo. Não é algo simples, é lutar. Sabe, é cada dia que a gente precisa acordar mais cedo, depois daquela rotina de uma semana difícil, você vai chegar aqui no horário para receber as pessoas na porta. Depois de uma semana difícil e de repente trabalhando bastante, ao domingo você vai levantar mais cedo para ajudar aquele cara a fazer a mudança dele, para vir à celebração, para dedicar o teu tempo, para servir, para tocar, para aprender alguma coisa a mais, para fazer aquele curso de transmissão. Nós vamos nos afadigar porque nós sabemos que foi o Senhor que nos chamou e nós queremos compartilhar do Evangelho de Cristo. Chega da gente viver essa vida mole, mano. Nós precisamos trabalhar, investir, vencer, lutar. É um combate, amém? É um combate. Lembre-se que só vai ganhar quem combate. Eu sei que às vezes eu estou falando algo que parece algo óbvio, mas muitos de nós, a gente vê as coisas de Deus como algo a ser feito em segundo plano. É caso der tempo, caso não tenha mais nada para fazer, então eu vou fazer as coisas de Deus. Não é assim. É o bom combate. Paulo está falando que você precisa se organizar para combater o bom combate. Essa é a prioridade de vida.
Quando eu vou para o meu trabalho, eu estou combatendo o bom combate, inspirando pessoas, compartilhando Jesus. Quando eu estou no metrô, eu estou compartilhando Jesus através do meu testemunho. Nas festas de família, em todo lugar, eu estou combatendo o bom combate, edificando, abençoando, restaurando, profetizando sobre a vida de cada pessoa. Esses são aqueles que Deus deseja levantar. Invista a sua energia e força em uma causa de consequências eternas. Percebe que Paulo não está falando para lutar qualquer combate. Lute o combate da fé. É esse o combate que você precisa lutar. Muitas vezes nós estamos lutando simplesmente para enriquecer. Nada contra enriquecer. Que bom, espero que você enriqueça, todo mundo. Mas não é esse o ponto principal. Tanto é que Paulo vai falar aqui que, tendo o que comer, o que vestir, estejam contentes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o nosso combate é pelas coisas da fé, é pelo direcionamento de Deus para nós, não pelas coisas desse mundo. Pelo que combate o teu coração nesses dias. Quinta coisa que nós aprendemos aqui: você precisa tomar posse da vida eterna. Versículo 12, olha o que ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Irmãos, tomar posse da vida eterna é viver como alguém que sabe que tem uma vida eterna. Muitas vezes a gente vai caminhando com o coração cheio de dúvida. Mas mais do que isso, quando Paulo fala toma posse da vida eterna, ele está dizendo: olha, é o seguinte, o teu maior tesouro não são as coisas desse mundo, o teu maior tesouro é aquilo que você tem em Cristo Jesus. Nós não somos desse lugar. Toma posse da tua vida eterna. O teu tesouro não está nas coisas desse mundo, mas na vida eterna com Deus. E aí, quando você entende essa verdade, isso vai ajudar você a lidar com as adversidades desse mundo, porque o líder tem adversidades, amém? Não é fácil a vida do líder. Se você for parar para perguntar para o apóstolo quais são as dificuldades que ele enfrenta para poder realizar as coisas que ele realiza, quais são as dificuldades que o líder ministerial do Crescer ou das mulheres enfrenta, não são poucas. Nós enfrentamos adversidades, tanto pessoais quanto ministeriais. No entanto, quando eu tomo posse da vida eterna, eu começo a desencadear uma mente transformada. Por quê? Porque se eu entendo que eu não sou desse mundo, se eu me lembro que eu fui chamado para travar o bom combate da fé, quando eu entendo que por vezes esse combate nos machuca, ele me deixa cansado, ele me deixa ferido e abatido, eu me lembro então que a minha vida não é desse mundo, mas é que eu luto por algo eterno, que talvez a minha recompensa está na eternidade com Deus no céu. E é nesse momento então que o meu coração se enche de coragem, que o meu coração se enche de força e de ousadia para prosseguir. O combate machuca. Quando eu tomo posse da vida eterna, eu entendo que todas as dores desse mundo são passageiras, amém? Sabe, as adversidades que você tem enfrentado, as lutas, os empecilhos, as agonias, as tristezas, cada uma dessas coisas são passageiras, porque você tem a vida eterna. E haverá um dia onde Deus vai levar você para um lugar onde não há choro, não há tristeza, onde não há mais dor. É o lugar com Cristo, é a eternidade com Ele. Por isso, quando nós tomamos posse da vida eterna, nós vencemos os desafios aqui, porque nós não dependemos desse mundo e sabemos que esse mundo é temporário. Quando tomamos posse da vida eterna, também vencemos o medo. Afinal de contas, não importa o que as pessoas façam conosco, nós sabemos para onde vamos, amém? Não importa. Imagina que alguém expulsasse você da sua casa hoje, mas você sabe que amanhã você vai para a maior mansão que tem no Lago Sul. Talvez você sabe que vai passar uma noite inteira na rua, não sabe? É fácil, é legal, é bom? Não, é ruim, é chato. Talvez você esteja com seus filhos, mas se você souber que no dia seguinte você vai morar na maior mansão do Lago Sul, isso não vai te dar uma paz? Não vai te dar força talvez para ficar a noite inteira acordado, cuidando do seu filho ali na rua, vigilante? Porque amanhã, no futuro, eu estarei na maior mansão aqui do Lago Sul, Lago Norte.
É assim, nós estamos passando por uma noite difícil, é um mundo que jaz do maligno, mas quando tomamos posse da vida eterna em Cristo Jesus, nós podemos passar tranquilos, porque sabemos que existe uma mansão que nos espera, que existe um Jesus que se entregou na cruz por nós, e que declarou a nossa vitória para a glória dEle. Sexta coisa que nós aprendemos: tenha um bom testemunho. Versículo 12, ele diz, e a gente já está encerrando, ele diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo afirma que Timóteo fez uma boa confissão diante de muitas pessoas com quem ele convivia. E o nosso testemunho, aquilo que a gente faz, revela com quem e com o que nós estamos aliançados, com o que nós temos compromisso. Então, se, por exemplo, eu tenho lá 2 filhos em casa, e um diz para o outro, acorda pela manhã e fala assim: eu te amo, cara. Beleza, só que daqui a pouco, na hora de assistir um filme, ele não deixa aquilo que o outro quer assistir. Ou na hora de dividir uma balinha, ele não dá para o outro, ele come tudo, coloca tudo na boca de uma vez. A atitude dele fala sobre o que está no coração dele. Talvez ele disse da boca para fora que o amava, mas na hora de abrir mão do filme, ele não quis. Na hora de dividir a balinha, ele não quis. Isso significa o quê? Que quem está em primeiro lugar na vida dele é ele mesmo, é a sua própria vontade. Por isso um líder precisa ter um bom testemunho. Por vezes é o que nós fazemos e não o que a gente fala que vai revelar com quem realmente nós estamos aliançados, com quem as tuas atitudes estão aliançadas. Quando você pensa em vir para a celebração, quando você pensa em passar na casa de alguém para abençoar aquela pessoa, quando você pensa em entregar, devolver o dízimo ou não, cada uma dessas suas atitudes falam sobre com quem você de fato está aliançado na sua vida e no seu dia a dia. Homens e mulheres que vão transformar ambientes são aqueles que estão aliançados com Jesus. São aqueles que têm um bom testemunho, são aqueles que estão aprendendo cada dia a viver e renovar a sua ação diante da presença de Cristo Jesus. E por último, a última coisa que nós aprendemos é que para ser alguém que vai transformar o ambiente 2021, você precisa ser fiel e persistente. Pega a sua Bíblia e leia comigo o versículo de número 13 ao 16. Versículo 13 ao 16 diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Paulo motiva agora Timóteo e o inspira a ser fiel para realizar o que Cristo chamou ele para fazer. Nada pode nos desviar daquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes nós vivemos completamente desligados daquilo que é a vontade de Deus para nós. Talvez você nunca tenha feito essa oração: Jesus, qual é a tua vontade para mim em 2021? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu sirva? Ou talvez faz tempo que você simplesmente não se coloca à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Muitas vezes a única coisa que Deus vai fazer é com que você ore por alguém numa celebração, que abrace, ou que o discipule, ou então que você abençoe a vida de alguém ofertando, presenteando, ou simplesmente parando para ouvir. Mas qual é o mandato, qual é a coisa que Deus chamou você para fazer e você está simplesmente envolvido com os seus planos? E o que Paulo está dizendo, olha, seja fiel e perseverante. Nós devemos ser fiéis em fazer exatamente aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Devemos ser fiéis em cumprir o nosso chamado, desenvolvê-lo, agir, cumprir o chamado e o dom que Deus deu para nós. Não haverá desculpas no dia em que Ele vier para nos julgar.
Se Deus chamou você para fazer algo, faça. Se você ainda não descobriu o que é, ore sobre isso e coloque isso diante de Deus e peça para que Ele te direcione. E Paulo então vai falar para Timóteo: olha, eu te exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Jesus. Perceba que Paulo está falando: olha mano, eu estou falando isso para você diante de Deus. Ele é o maior exemplo, Jesus é o maior exemplo, porque Ele deu o testemunho dele diante de Pôncio Pilatos. Ele cumpriu o chamado dele. Jesus cumpriu aquilo que Deus esperava dele, mesmo diante das circunstâncias mais adversas e mais doloridas que tinham. Ele se entregou, ele foi até o fim, e esse é o exemplo que você precisa seguir para cumprir o chamado dele para a tua vida. Desafios vão se levantar, Pôncio Pilatos vão se levantar, dificuldades, mas lembre-se do exemplo de Jesus. E Paulo está dizendo: Timóteo, vá com fidelidade, não permita que a enfermidade paralise você. Ela pode adaptar a forma com a qual você serve, mas ela não pode te paralisar. Enquanto houver um fôlego de vida, procure ser fiel no chamado de Deus para você. Seja fiel em cumprir. E mais do que isso, nós devemos também perseverar, nos mantendo fiéis, irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha que a nossa cota de servir acabou. Ah não, eu servi e tal, aconteceu aquilo, agora... Cara, se Deus está chamando você para servir, se Ele te colocou para fazer algo, faça até a volta dEle. É o que Paulo fala: sirva até o dia em que Ele vai voltar. Nós não vamos parar, nós não vamos nos render, nós vamos continuar servindo aquele que nos chamou. Note que servir é simplesmente um resultado daquilo que Deus fez por mim. Certo autor diz que não existe resposta melhor ao amor de Cristo do que uma completa obediência ao que Ele chamou, aquilo que Ele me chamou para fazer. Por isso, ele fala: guarda o mandato de Deus, seja constante, seja firme no chamado de Deus para a tua vida, siga o exemplo de Cristo, se proste ante o poder dEle. E Paulo então termina o verso 16, falando daquele que nós vamos servir. Quem é que você vai servir? É por causa de quem que você vai se afadigar tanto e trabalhar tanto e combater o bom combate da fé? E Paulo então fala sobre quem é que nós vamos servir. Versículo 16, ele diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém e amém. Ele é o único que possui a imortalidade. É o único que habita numa luz inacessível. Ele é o único perfeito, e é por causa dele que todas as coisas vivem. E aí Paulo termina dizendo: somente ele é digno de honra. É por causa desse que ninguém pode contemplar, mas mais do que isso, é por causa desse que se fez homem e morreu na cruz por você. É por causa desse que nós não vamos parar, e em 2021 nós vamos servir como jamais servimos, vamos nos aproximar de Deus como jamais nos aproximamos, e experimentaremos aquilo que Deus jamais fez sobre a nossa igreja, porque realizaremos na presença dEle aquilo que jamais realizamos. Eu quero te motivar hoje a se entregar completamente a Cristo e permitir que Ele conduza você no teu propósito em 2021. Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Somente o Senhor é digno de nós, de nossa adoração. Somente o Senhor é digno de nosso louvor. Somente o Senhor é digno de tudo aquilo que nós podemos entregar e realizar. E talvez você esteja aí sentado pensando: poxa, mas eu tenho tantas coisas, eu estou cansado, eu isso e aquilo. Mas Paulo diz para Timóteo: olha, combate o bom combate. Não é um combate qualquer, mas é o combate da fé. Por isso, permita que aquele que habita em luz inacessível hoje renove o teu coração de coragem, convicção e ousadia.
Talvez você tenha caminhado longe, em outros lugares, mas hoje Cristo trouxe você para perto dele, para direcionar você para servi-lo, para cumprir um propósito, para cumprir aquilo que ele chamou você para realizar e para fazer. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Timóteo foi alguém por vezes doente, tímido, mas era alguém que Deus usou poderosamente numa igreja, e Deus pode usar você também à medida que você se colocar diante dele, para desenvolver um caráter parecido com o filho dele. Comece agora a orar pelas áreas do seu caráter que precisam ser transformadas. Comece agora a orar pedindo a Deus ousadia para combater o bom combate. Comece a orar e dizer: Pai, me ajude, Senhor Deus, a ter pessoas perto de mim que irão me conduzir às verdades bíblicas, pessoas que vão falar a verdade para mim, amor, e que não vão permitir que eu me esqueça das coisas simples da vida cristã. Ó Pai, não permita que eu seja infrutífero, não me permita que eu simplesmente fique vendo as coisas passar, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida com poder e graça para transformar, para abençoar, para tocar pessoas através do Teu Evangelho, Jesus. Ó Pai, desperta hoje aqui os corações adormecidos, nos enche, ó Pai, de alegria e de graça. Jesus, o Senhor então nos ensina a partir do apóstolo Paulo, que é por causa de um Deus digno de honra e glória que nós podemos servir. O Senhor nos ensina, Pai, que o Teu Espírito Santo pode nos encher. Ó Pai, que nós não sejamos como os falsos mestres, mas que possamos amar a Tua presença com alegria e gratidão, que possamos amar aquilo que o Senhor deseja que façamos, que possamos viver a Tua verdade e triunfar diante das adversidades e perseguições desse mundo. Ó Pai, aqueles que por vezes não conseguem contemplar a vida eterna e que talvez caminham com medo, que hoje eles possam receber a graça do Espírito Santo, aprendendo que as dificuldades desse mundo são passageiras, e que eles então em Ti, firmados em uma graça sobrenatural do Espírito Santo, podem descansar tranquilos, sabendo que o Senhor tem algo especial para as suas vidas, que recebam a unção do contentamento, que recebam a unção, ó Pai, da prosperidade, da piedade, de um coração segundo o Teu coração. Jesus, hoje nós oramos e pedimos para que o Senhor nos conceda a graça de caminharmos para cumprir os Teus propósitos para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que você possa cumprir os propósitos de Deus esse ano, que você seja alguém completamente usado por Deus, com poder e ousadia, em nome de Jesus.